Vamos então agora com entrevista importante. A gente conversa agora com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, que está aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Ministro, boa noite, muito bem-vindo. Faz tempo que estou querendo falar com o senhor, não conseguimos colocar a agenda em ordem. E também, olha só que coisa boa, hoje em São Paulo não está aquele frio da peste, como o senhor fala, então tá tudo certo. Me ouve bem? Bem-vindo. Muito boa noite, Mona Lisa, lhe ouço bastante bem. Boa noite a todos os assinantes da nossa CNN. Nossa, CNN é forte, a gente gosta. Nossa, de nós brasileiros. Muito obrigada, excelente, sem dúvida. Candidato, aliás, o senhor prefere que eu diga ministro ou candidato? Chame de Ciro, é o mais seguro. Ciro, pronto, será assim. Ciro, vamos lá. Claro que você já teve contato, vou botar o senhor só pelo respeito, tá, da entrevista. Manual da redação. Exatamente, nada como falar com quem entende. Bom, o senhor sabe, claro, dos números do Datafolha, isso repercute imediatamente. E a polarização, vamos dizer assim, está mais do que escancarada, né? Só que as críticas do senhor, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, também aumentaram bastante nos últimos dias. Essa é a melhor estratégia para o senhor, para a sua candidatura? A minha estratégia é falar com franqueza aquilo que eu penso em relação àquilo que eu considero ser a mais grave crise da história brasileira. Veja, pesquisa é uma coisa contra a qual eu não brigo, eu tenho uma experiência de um democrata, mas elas erram e nesse caso do Brasil o que nós temos que ver é o seguinte, essa semana todo mundo está vendo, eu não me somo aí a manipulações de nenhuma natureza, apenas a metodologia muda, a forma de consulta, o tipo de coisa e o nível de conhecimento das pessoas e de preocupação, a centralidade na cabeça do povo do assunto eleições não está posta ainda. Portanto, a tendência é muito mais reverberar os mais notórios, um presidente da República e um ex-presidente da República que é candidato em todas as eleições, desde 89 até aqui, por si ou por alguém que se apresentava com a máscara dele, como foi a candidatura do Haddad. Mas veja, esta semana, para quem lê pesquisa, nós tivemos essa semana, todos os institutos absolutamente respeitáveis, eu não coloco suspeição em ninguém, pesquisas que deram uma diferença de 5 pontos e até 21 pontos. Isso, evidentemente, para quem tem a minha experiência, sabe que é natural, porque nunca antes na história desse país se fez tanta pesquisa com tanta antecedência. As pessoas não têm ideia, uma pesquisa desta custa 2 milhões de reais, se tiver 2% de margem de erro, como esse Datafolha. E assim, o Brasil é muito heterogêneo e também isso é uma novidade. No passado, por exemplo, a minha longa história de eleições, você não cortava as pesquisas por religião, porque se cortasse era inútil. Os católicos e os evangélicos votavam rigorosamente com o mesmo padrão, porque o argumento prevalente, até muito pouco tempo atrás no Brasil, era classe. Escolarização, ou seja, o nível de renda e de escolarização. Hoje você tem uma absoluta distinção, porque o Brasil está mudando profundamente. Depois você tem um outro problema, qual é? A base censitária brasileira está defasada há uma década. Então a base da estatística é aquele princípio da sopa. Quando é que a colherinha da sopa é boa? Prova mesmo a sopa. Quando o universo é homogêneo, né? Você faz o que com a sopa? Mexe a sopa, de maneira que quando você acaba de mexer, ou seja, faz o universo ficar homogêneo, qualquer lugar onde você colher uma colherinha é o gosto verdadeiro da sopa. Mal comparando, para a população ter ideia, é basicamente isso. E hoje o universo não está homogêneo. Absolutamente não está homogêneo. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer o seguinte, se a Datafolha for correto, e é a última que nós estamos comentando, você tem aí 2 derrotados flagrantes. O Bolsonaro é um grande derrotado, viva, é isso que nós todos os democratas temos que lutar para acontecer, mas há um outro derrotado aí que me preocupa muito, que é o Brasil. Porque se nós aceitarmos esses números, o que é que está acontecendo? A maioria do povo brasileiro está indicando que quer manter o modelo econômico que o Lula administrou e que administra, e que é o mesmo modelo econômico que está aí, produzindo inadimplência de 65 milhões de pessoas no SPC, 6 milhões de empresas negativadas no Serasa, o desemprego aberto, somado com a informalidade e o desalento, já atinge 70 de cada 100 trabalhadores brasileiros, o pior salário mínimo em poder de compra dos últimos 16 anos e só ganha do salário mínimo da Venezuela, que é um país em pleno caos institucional, de maneira que a minha preocupação é essa, agora falando sério, é se nós dermos crédito a esses números, a maioria do povo brasileiro está anunciando que vai derrotar o Bolsonaro,
mas está anunciando também que vai permanecer com o mesmo modelo econômico, votando no Lula. Primeira vez que a gente conversa, mas você é um pouquinho chata. Fique já tranquila. de cara. Não tem como ser diferente nesse ambiente em que a gente vive, né? É necessária a assertividade. Eu perguntei para o senhor sobre os ataques, né? Sobre as críticas que o senhor faz ou sobre as respostas que o senhor dá. Até quando o senhor é provocado. Esse mesmo povo brasileiro ao qual o senhor se referiu agora há pouco é um povo brasileiro que também rejeita o aumento da agressividade, a subida no tom. E então eu reitero a primeira pergunta, e aí que entra a chatice. Essa é a melhor estratégia para o senhor, para então não aconteça essa derrota para o Brasil, para o povo? Falar a verdade é necessário. Às vezes a gente incomoda. Eu não falei sobre verdade, eu falei sobre o tom. Não, mas o tom qual é? Eu estou falando que o Brasil tem um modelo econômico que é herdado do período do Lula. Essa crise que está aí foi produzida na época do PT. São números claros. Aí eles assim, está acusando, está subindo o tom, etc. Não estou acusando nem subindo o tom, estou fazendo uma análise. Porque se o médico não faz um bom diagnóstico, ele não vai achar a solução para a doença. E nós precisamos entender isso, basicamente. Agora, o meu tom, muitas vezes, é explorado para evitar o mérito do que eu estou dizendo. Sim. Então, ou é verdade ou é mentira, que de fato o modelo econômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, foi criado pelo Fernando Henrique, mantido rigorosamente pelo Lula, mantido pela Dilma, mantido pelo Michel Temer e mantido pelo Bolsonaro. Isso não quer dizer que são pessoas iguais, não, são pessoas profundamente diferentes. Mas o modelo econômico, e mais grave, aquilo que pode mudar o modelo econômico, o modelo de governança política no Brasil, é onde eu subo um pouco mais o tom da minha voz, da corrupção, a fisiologia, o caos completo na administração pública, centralidade no modelo de poder no Brasil. É isso que nós temos que discutir nessas eleições. Caramba, o Valdemar Costa Neto roubava no DENIT, olha aqui o tom subindo. Não é no governo do Lula, foi condenado no mensalão e agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Vamos fazer conta, será que isso é razoável? O Brasil não aguenta mais. Sim, Ciro, aqui, claro, qualquer manifestação é muito bem-vinda, sempre. Aliás, já esteve aqui, né? O senhor já Muitas esteve vezes. aqui diversas vezes, conversando com todos os âncoras. E esse é o jeito mesmo da gente trabalhar, né? Natural, não se preocupe com isso. Fique absolutamente tranquilo. Esse é o nosso jeito. O senhor estará absolutamente à vontade para dizer o que quiser. Sempre. Sempre foi assim aqui. Quero fazer esse registro para a opinião pública brasileira. Eu nunca me senti tão respeitado com a minha opinião como eu tenho me sentido aqui na CNN. E será assim em todas as entrevistas, inclusive nessa. Eu sei que o senhor chegou em cima do laço, deu tempo de tomar um cafezinho, uma água ou não? Deu ou não? Deu para tomar um gole d'água, o cafezinho ainda então, eu vou tomar lá. depois. Tomar 2, 3 goles, vamos fazer um intervalo muito rapidinho. Bora, eu também estou aqui com a minha canequinha da CNN, porque vão participar da entrevista, claro, o Caio, a Carol, e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para continuar essa conversa importante com o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Bora, Caio Junqueira, chega no papo também? Oi, Ciro, boa noite. Boa noite, Caio. Ciro, tem havido muita pressão, você sabe disso, pela sua desistência, né? E acho que esse resultado da Datafolha mostra isso, porque grande parte dos seus votos, das suas intenções de voto, migrariam, em tese, para o ex-presidente Lula, o que ampliaria a chance dele ganhar em primeiro turno. De 0 a 10, alguma chance de você não ser candidato neste ano? Eu ia anteceder a escala de 0 a 10 perguntando se você tem um dicionário para eu entender que é essa palavra que você acabou de falar aí. Eu não sei que palavra é essa, não está no meu dicionário. Mas voltando a falar sério, eu não sou candidato porque é fácil, porque sou favorito, porque tenho uma estrada folgada para ser o grande ungido das massas brasileiras. Não, eu tenho modéstia, eu piso no chão com muita paciência e parcimônia e humildade, cada dia mais com os meus cabelos brancos. Nessa briga que tem os cabelos, quem corre mais para ficar careca, o cabelo branco. Eu sei muito bem que a estrada que está pela frente é muito dura, muito difícil. Mas eu sou candidato porque é necessário. Pense o povo brasileiro se nós virmos uma eleição resolvida no primeiro turno, em que a discussão parece que nós estamos nos anos 30, sabe? Contra o comunismo e contra o fascismo. Eu quero discutir fome no país que mais produz comida do mundo e que não tem uma política de abastecimento e preços que eu sei montar. Eu quero discutir inadimplência das empresas, que estão 6 milhões delas no Serasa, 3 empregos por cada uma, dá 18 milhões de empregos ameaçados. Eu quero discutir, sabe, a renda
pública no Brasil, que um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais está sobrando 25 bilhões para investimento e o Bolsonaro entregou para a roubalheira do orçamento secreto, né, de emenda do relator, e o Brasil virou um negócio de distribuir caminhão de lixo, ambulância, com o restinho de dinheiro que tem, enquanto o país está em agonia. O Brasil, pela primeira vez em 120 anos, paralisou sua economia 10 anos. Ô povo brasileiro, 10 anos, o Bolsonaro é o gravemente responsável pelos 3 anos e meio, os últimos. Mas os outros 7 anos não é o problema de Lula, de Dilma, é problema de modelo econômico. E eu quero propor, porque eu tenho uma saída para o Brasil e essa saída precisa de cumplicidade com o povo brasileiro. O que eu vou acontecer? Eu vou sofrer ataques especulativos toda hora, porque o sistemão quer resolver no tapetão, quer resolver fora do ambiente da disputa popular. Ora, vocês não têm ideia, não quero botar defeito nem suspeição em instituto nenhum, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Mas vou dar um número para vocês do Datafolha, que é respeitabilíssimo, quero repetir isso, das eleições em Fortaleza agora, um aninho e pouco atrás. Nós dormimos sábado à noite com o meu candidato do PDT com 18% de vantagem sobre o nosso adversário. Quando acabou de apurar as urnas no domingo, no fim da tarde, ele ganhou por 3,5%. Por quê? Porque a abstenção foi absolutamente peculiar e ela vai acontecer naquela hora, naquele dia. Então, os americanos já têm algoritmo para ler pesquisa e é o que nós precisamos aprender no Brasil. Então, eu sei ler pesquisa com muita tranquilidade. Se você olhar, por exemplo, dinamicamente, o nível de intensidade do conhecimento, que não é igual entre todos os candidatos e a campanha equaliza. Fica todo mundo 100% conhecido. Você olhando ali, né, eu ainda tenho, entre os mais competitivos, o nível de intensidade de conhecimento menor dos 3. Se você olhar a dinâmica de rejeição, eu tenho a menor dos 3 mais competitivos. Ou seja, eu sou o único adversário que é capaz de derrotar o Lula e o PT quando o povo brasileiro perceber isso, se essa for a demanda. Mas eu também sou o único, não é, que, não tendo rejeição, liquida o Bolsonaro. Essa pesquisa mostra que eu tenho 16 pontos na frente do Bolsonaro no segundo turno, apesar de todo mundo, e a crônica refletindo isso, é normal, está falando numa polarização mortal. E esse outro número? Como é que 52% da população brasileira diz que vota em mim? Por quê? Porque me considero uma pessoa votável. Eu tenho agora que gramar, trabalhar, acreditar no povo, confiar no povo, né? Mostrar uma biografia limpa, um programa que responda às questões práticas. Eu tenho uma política clara. Por exemplo, eu anuncio que se entregarem a Petrobras e a Eletrobras para o estrangeiro e para a iniciativa privada, eu tomo de volta, pagando as devidas indenizações. E faço um desafio ao Lula. E o Lula está tão enrolado em conchavos, em acordos, etc., etc., que dali não sai nada, irmão. Será o maior estelionato eleitoral da história brasileira. E eu vou lutar muito para isso não acontecer, que o nosso povo não merece isso. Mas se acontecer, como democrata, eu vou cumprimentar o vitorioso, deixá-lo, não é, o desejar que ele acerte a mão, mas ele deixar que o povo brasileiro vote nele, imaginando que vai ter aqueles dias bons de consumismo, nacional consumismo dos anos 2003, 2004, está completamente enganado. O Brasil é outro completamente diferente, o mundo é outro completamente diferente, os desafios brasileiros são os mais graves e complexos. E para resolver, ou a gente bota o povo na jogada, lucidamente, ou a estrutura de Brasília, da fisiologia, da roubalheira, que virou orgânica. Orçamento secreto, sabe? Isso daí, com base em conchavo, em acordões, como o Lula está fazendo, vai continuar. E isso é a ciência do desastre absoluto do país. Agora quem chega no papo também, Ciro, é a Carolina Brígido. Carol, por favor. Boa noite, candidato. Pode me chamar de Ciro, Carolina. Esse negócio da Globo de chamar os outros de candidato é um insulto ao padre que me batizou. Adoro. Tá bom, muito Ciro. bom. O senhor manda, pronto. É Ciro sempre. Diga, não, é porque Carol. eu estou em campanha. Isso despersonaliza a gente. Sem dúvida. Despersonaliza. Lula, Ciro, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ainda merece ali o Lula e o presidente. Não, eu só Ciro Pronto, mesmo. vai entrar no nosso manual. É Ciro e acabou. Diga, Carol. Boa noite, Ciro. Desculpa. Então, como o senhor falou agora, senhor, eu não consigo tirar, desculpa. Ok, tudo bem, as minhas cãs respeitam isso. Como o senhor disse agora há pouco, existe sim um caminho muito tortuoso para ser candidato no Brasil. O senhor tem enfrentado essas dificuldades e a gente percebe que essa dificuldade às vezes começa no próprio partido. Existe sim sinais de que o senhor sofre um certo isolamento dentro do PDT. O candidato do PDT
PDT em Minas declarou apoio a Lula, o candidato do PDT no Maranhão declarou apoio a Lula, o candidato do PDT também no Rio criticou recentemente as críticas que o senhor fez ao ex-presidente Lula. Eu quero saber se esses palanques duplos do PDT pelo Brasil, isso prejudica o senhor nessa caminhada de alguma forma. Bom, me permita que, por ética, eu não comente publicamente na imprensa declarações, atitudes ou interpretações de atitudes de companheiros de partido. Eu compreendo tudo isso com a minha alma, isso é da vida brasileira. A Federação Brasileira jamais conseguiu replicar aqueles entendimentos nacionais em todos os estados de forma coerente. Nunca aconteceu nenhuma eleição que fosse capaz de fazer isso. Nem quando a ditadura inventou vinculação de votos, nós inventamos na época, para nos insurgirmos contra essa coisa, o voto camarão, que era a ideia de votar em branco para governador e senador para poder votar em um deputado e um prefeito que fosse da nossa simpatia. E isso está acontecendo de novo. Agora, veja, eu não sou o favorito. Então, tem algumas pessoas que fazem aposta como quem vai para o Jockey Club. Qual é o cavalo mais famoso? Quem é que vai ganhar aí? E esse é um equívoco, porque eu estou na luta para construir um projeto e o trabalhismo é a força orgânica que tem história no Brasil. Sabe, o Getúlio Vargas, o João Goulart, o Leonel Brizola, isso tudo tem uma linha histórica e é muito pesada a responsabilidade que eu tenho de carregar isso. E eu vou carregar, procurando ser o mais digno, o mais honrado, o mais fiel possível, adaptando naturalmente aos tempos digitais, aos tempos da economia do conhecimento, que eu estou muito treinado para compreender, não é? E propor um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. E se eu empolgar a nação brasileira, tudo isso vai ser uma lembrança desagradável de um momento em que as pessoas têm suas fraquezas. Eu posso, entretanto, destacar só um caso. Este cidadão que se apresenta como candidato do PDT em Minas Gerais não é do PDT e não será candidato. Inclusive é inelegível porque tem ficha suja. Eu não sei o que é que ele veio fazer aqui, saindo ontem do PT e se filiando do PDT. Este eu falo publicamente porque não é companheiro. Ciro, bora lá. Queria fazer muito mais entrevista, muitas outras rodadas com a Carol e com o Caio, mas não dá tempo. Só que preciso fazer uma última pergunta que tem a ver com o começo do nosso papo. Que quando o senhor estava dizendo, né, a respeito das críticas e do tom. Quando eu me refiro ao tom, não é esse jeito que o senhor fala, é esse jeito que o senhor fala que, inclusive, é muito bom para nós jornalistas, né? Porque é muito papo reto, e eu sou assim também, e isso é excelente. Eu digo quando o senhor faz críticas mais pesadas. Hoje, por exemplo, o senhor disse que 15% dos eleitores são nazistas, né? Segundo o senhor, são eleitores de Bolsonaro. Mas para ir ao segundo turno, que o senhor acabou de dizer que tem chances, o senhor precisará desses 15%. O que o senhor pretende fazer? Como conquistar, então, esses eleitores? Diga. Não é culpa sua, mas eu fui absolutamente mal ouvido. E, no caso, é uma declaração explícita. Então, esclarece agora, isso que eu vou a oportunidade. Fazer. Um colega seu, jornalista, da concorrente, da CBN de Campinas, para onde eu estou indo amanhã, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, estou visitando, estive em Itu ontem e tal, estou trabalhando com todo entusiasmo, porque é aí que está a minha confiança na mobilização do povo brasileiro. Então ele me pergunta o seguinte: por que o senhor fala que tem a maior inflação dos últimos 27 anos, o desemprego aberto, a informalidade selvagem, o salário mínimo não tem poder de compra? Como é que o senhor explica que o Bolsonaro ainda tenha estes 25%, 30% de votos? Eu disse para ele: olha, eu explico isso com muita humildade. Essa é a minha resposta, que eu vou repetir aqui. Eu explico isso com muita humildade e com um sentido de reconciliação, porque 70% do eleitorado brasileiro em São Paulo votou no Bolsonaro. E não votou porque o Bolsonaro tinha uma obra, muito menos porque tinha uma proposta, votou magoado. Isso é o que eu estou explicando, né? Votou magoado pelo encontro terrível da pior crise econômica que o PT e o Lula produziram, em cima da generalização da percepção popular de que a corrupção foi transformada pelo Lula numa ferramenta central do modelo de poder. Então, eu continuando explicando. Então, o que é que eu vejo? Respeitar esse nosso povo, trazê-lo de volta à reconciliação, e ninguém repete com tanto respeito e carinho como eu. Eu me recuso a chamar esse povo de gado, de fascista. Porém, disse eu ainda, explicando para o seu colega jornalista, e por ele perguntado, o Brasil tem aí 10, 12, assim foi que eu fui falando. O Brasil tem hoje, como no mundo, falei também assim, 10, 12, olha lá, 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. E falei por quais ângulos?
o caráter anticientífico. Tem 13% do eleitorado brasileiro que, perguntado especificamente, é terraplanista. Acredita que a Terra não é uma esfera, é terra plana. Como tem grupos neonazistas, milicianos do Rio de Janeiro, com quem eles estão? Estão com o Bolsonaro. Sabe o que eu quero dessa gente? Meter eles na cadeia. Eu não quero o voto dessa gente. Sabe, miliciano, para mim, vai para a cadeia, porque eu vou transformar em federal os crimes praticados pelas facções criminosas e pelas milícias incrustadas nas polícias brasileiras. Portanto, eu não quero conciliar com todo mundo, eu quero mudar o Brasil. Aí, Ciro chama os eleitores de Bolsonaro. Não, não chamei os eleitores de Bolsonaro, senão de meus irmãos queridos, respeitados brasileiros que foram enganados por ele, não é? Mas eu admito e reconheço, porque essa é uma afirmação que eu não vou fugir dela, porque eu não sou candidato a demagogo, o demagogo da estação é o Lula. Eu falo com franqueza porque nós precisamos ajudar o povo brasileiro a se amadurecer politicamente, a ser cidadão e não ser presa de manipuladores de conversa mole e de conversa fiada. Portanto, tem no Brasil, infelizmente, 10, 12, até 15% que se identificam com o Bolsonaro porque é homofóbico, porque é meio nazista mesmo. Aquela Sarah Winter, não sei o quê, foi fazer treinamento com os nazistas da Ucrânia. Espera aí um pouquinho, eu estou no Brasil, eu não estou nessa bolha, né, de lordes elegantes, não. Eu venho do povo e é no povo que eu vou continuar. Ciro, muito obrigada pela entrevista, pelo papo. Espero que haja outros momentos para a gente conversar. Sim, a CNN é um local onde todos falam sem edição. Aqui, papo reto, direto, ao vivo. Isso é muito, muito especial para a nossa democracia, né? Para a democracia brasileira, que está passando por um momento absolutamente delicado. Gostou do papo? Gostei bastante, agradeço mais uma vez a você e a CNN, a equipe toda, a qualidade das questões e assim, nada me incomoda. Eu acho que todo mundo tem que se mostrar com toda clareza e transparência e isso é o que vai organizar de volta o respeito que o povo perdeu pela política. Sabe, se o povo continuar achando que a política é um pardieiro de mentiroso, de palhaço, de promessa e de privilégio, a democracia estaria em risco, é por isso. Não é porque o Bolsonaro vai tentar um golpe, porque isso aí a gente sufoca facilmente. Muito obrigada, boa noite, volte sempre. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, Ciro.